O Senhor nos deu uma instrução para este mês ser mês de oração. Amém? Um mês que a gente vai falar sobre oração. Nós vamos ter vigília esse mês, em nome de Jesus. Eu não sei porque o povo se anima com vigília. Tem gente que diz, meu Deus, por que você não faz uma vigília de oração? Às vezes a pessoa não ora meia hora em casa, mas quer uma vigília de oração. Amém? Irmãos, Deus ouve na vigília, ouve. Mas Ele ouve também em casa. A gente vai falar sobre oração. É uma direção que Deus nos deu o mês inteiro. Seja em casa, seja na vigília, seja em uma maratona, mas vai ser o mês inteiro. Nós queremos essa igreja em todos os departamentos impregnados de oração. Amém? Falei no primeiro culto, depois você pode ouvir no YouTube. Você que está nos ouvindo no YouTube, você também pode se inscrever. Às vezes tem pessoas que assistem, mas não se inscrevem, né? E para não esquecer, né? Quero dizer que essa roupa que eu estou vestida é da Novas Vestes. Cadê o pessoal aí? Cadê as meninas da Novas Vestes? Aí, Quero honrar a vida delas, né? Porque a gente tem que dar honra à prata da casa, né? O nosso povo. Então, se vocês quiserem comprar um igual, não tem problema não, pode usar. Não tem essas besteiras, tá bom? E hoje nós começamos uma série, o mês inteiro, transbordando em oração. Como eu disse no primeiro culto, a gente não estava, eu não sabia, assim, não lembrava, na verdade, que seria as escolas dominicais com oração. Mas a secretária, né, Paulinha, ligou para mim e disse, irmã Vânia, qual o tema do mês de junho? Disse, mulher, até agora eu não sei. Era 31 de maio isso. Mas eu vou continuar orando. E lá para o final da tarde eu disse para ela, Deus falou comigo que nós vamos falar sobre oração. Parece algo simples, mas eu posso te dizer, oração é como respiração. Eu vou fazer com você o que eu fiz no primeiro culto. Pega os seus dedos e coloca a mão no nariz. Eu faço isso muito na aula do Rema. Tente tampar a sua respiração. Até o máximo que você conseguir. Aí assim que você não conseguir mais, você tira. Tem muita gente já tirando. Apóstolo, você é um atleta. Gente, ele é militar, já tirou. Você também já tirou, foi? Olha quanta gente já tirou. Ainda tem alguns remanescentes ali. Tem mais alguém? Só levanta a mão que ainda está. Márcio ainda está. Menino, pare. Pronto, Márcio, você foi o último, né? Atleta, jogador de futebol. Só pode ser. Gente, por mais que você tampe o seu nariz, tenha fôlego, eu acho que não passa um minuto, passa? Não chega a um minuto. Por que essa analogia? Oração para o cristão é como respiração. Da mesma forma que nós não conseguimos viver sem respirar, como crente, nós temos que ter essa revelação. Não posso deixar de orar. Uma vez o profeta Samuel, já no fim da vida, todos em Israel queriam um rei, e ele era o profeta que trazia as direções de Deus para Israel. E ele talvez ficou um pouco triste, porque o povo queria um rei, como as outras nações. E ele falou com o povo, ele disse assim, por acaso eu subornei alguém durante a minha vida? Por acaso eu me corrompi? Qual foi o pecado que eu fiz com vocês? E todo o povo de Israel disse, não, o Senhor nunca fez nada de mal. E disse, ore por nós, continue orando. Estou parafraseando. Aí ele disse, longe de mim, de cometer tal pecado, deixando de orar por vocês. O profeta Samuel entendia que deixar de orar era um pecado para ele. Deixar de orar pelas pessoas. Eu acabei um culto de oração, mas há pouco instante, entrei ali para tomar um café. E duas senhoras, elas estão aqui, já foram.
2 senhoras com câncer me pediu para orar. Na oração entra compaixão. Sabe? E você percebe quantas pessoas precisam da nossa vida de oração. A gente tem obrigação de ter uma vida de oração com Deus. Nós que somos cristãos, por nós e por outros. Quem Deus vai poder contar nessa terra para orar e trazer a presença de Deus para as pessoas? Então nós temos que orar não por causa tanto de nós. Claro que deve haver comunhão, relacionamento. Eu falei tudo isso no primeiro culto. Comunhão, dependência de Deus, rendição. Mas muitas vezes precisamos ter uma vida de oração com Deus, para no momento que pessoas precisarem de nós, Deus apontar: procure fulano, procure cicrano. Ela ora, ele ora. Ninguém vai chamar alguém para orar se não souber que aquela pessoa tem uma vida de oração. E eu disse no primeiro culto: olha, a oração não pode ser terceirizada. Mas nesses casos assim, a gente sabe que pessoas estão confiando que nós falamos com Deus. Naquele momento que você quiser chutar o balde, jogar a toalha, porque existem esses momentos. Ah, Deus, eu não vou fazer isso mais não. Nós precisamos lembrar, tem pessoas que dependem de nós. Eu já tive momentos, amados, de querer largar tudo. Eu tenho uma profissão. Como filha de Deus, eu sei que o que eu botasse a mão para fazer ia ser bem sucedido. Como filha, não precisa ser ministra. E uma certa vez eu queria largar tudo. E o Senhor me mostrou uma passagem de Jesus dentro do barco quando houve a tempestade. E Jesus, ele repreendeu os discípulos porque eles tiveram medo. Mas você sabe que Jesus podia dizer: rapaz, deixa esse barco afundar. Ou vou deixar essa tempestade, porque eu e esse barco a gente se vira. Quem estiver aqui comigo, ninguém morre. Mas a Bíblia diz que tinha barquinhos que acompanhavam o barco de Jesus. Se ele não repreendesse aquela tempestade, ele poderia viver com os discípulos ali. Ele tinha autoridade para isso. Mas os barquinhos que estavam acompanhando afundavam. E Deus falou comigo: se você desistir, muitos vão afundar. Se você jogar a toalha, tem muita gente que vai ser prejudicado. E a gente tem que pensar sobre isso. Então, oração é dependência. Oração é depositar toda a nossa confiança em Deus. E tem uma coisa que tem assolado não só o mundo lá fora, mas a igreja. Algo chamado preocupação, ansiedade. Quando coisas não saem como a gente queria. Quando uma notícia assim, difícil, uma notícia ruim, você tem conhecimento. Quando você vê todas as suas expectativas, você vê a iminência de um naufrágio. Meu Deus, eu planejei isso. E agora? Quem já passou por situações de botar a mão na cabeça? E isso tem feito muitos entrarem em ansiedade, preocupação. Mas neste culto agora, eu vou lhe dar o remédio para a preocupação. Quem quer aqui um remédio para a preocupação? Quando coisas difíceis, coisas que você vê assim, que parece que seu chão ruiu. Fiquei sem chão. E a ansiedade querer tomar conta de você para tirar sua noite de sono. Irmãos, eu vou te dizer, eu não perco noite de sono, só se for para orar. Já deixei de dormir algumas horas porque eu fui buscar a Deus. Mas porque tive insônia ou qualquer perturbação, eu há muito tempo já aprendi a descansar em Deus.
Eu vou te ensinar nesta hora um remédio para você ficar livre de preocupação e livre de ansiedade, que é orar. Quando a gente ora, a gente traz Deus para o cenário. O texto base foi Jeremias 33:3. Clama a mim e eu vou te responder. Eu vou entrar em cena. Clamar não é gritar como alguns pensam. Clamar é dizer: Deus, eu te chamo. Venha para essa situação. Não pense que é por muito falar ou gritar. Eu acho que eu oro baixinho, Deus não me ouve. Não. Deus te ouve por causa da sinceridade do seu coração. Se você abre o seu coração e fala o que você está sentindo, usa o nome de Jesus, porque essa é a senha para a nossa oração ser ouvida. Não é pelo que a gente faz, não é pela alta performance, é pelo que Jesus fez. Se você faz isso, mas Ele vai te ouvir como ele ouve o ministro mais poderoso dessa terra. Deus quer ouvir nossa voz, mas Ele quer que você chame por Ele. Às vezes, queridos, nós procuramos respostas em todos os lugares. E quando não tem jeito, é dizer: agora só falta orar. Tem gente que é assim. Irmão, já fiz tudo. Agora só. A única coisa que nos resta é orar. Eu posso dizer, deve ser a primeira coisa. Não espere que todas as alternativas você tenha buscado. Primeiro ore. Antes de tudo, ore. E Deus aí vai direcionar para as outras tentativas. Para as outras alternativas. Clama-me. É o quê? Chame por mim. Diga que me quer nessa situação. Aí ele diz: e eu vou te responder. Está em Jeremias capítulo 3, 33, verso 3. E eu vou te anunciar coisas grandes que você não sabe. Mas o homem e a mulher que aprende a orar, a depender de Deus, ele pode ver, ele pode estar dentro de um buraco, sem nenhuma possibilidade de sair. Deus vai lá e traz uma luz no fim do túnel. Deus é perito em pegar situações intransponíveis, situações difíceis. Você pode ler na Bíblia, como você pode ouvir experiências de pessoas, e Ele dizer: filho, essa causa agora é minha. Agora você imagina entregando algo a Deus. Não tem como Ele não resolver. E é nessa hora que a gente aprende a descansar. Porque, queridos, preocupação é como você está sentado numa cadeira de balanço. Você está em movimento, para frente e para trás. Preocupação é movimento nos pensamentos. Você não para de pensar naquela situação. Você já vira um monstro aquela situação. A coisa cresce, se expande. Porque o que você muito foca, isso expande. Isso é um princípio. Se eu ficar focado demais naquela situação, falando sobre ela, todo mundo que chega você comenta. Ou você dando vazão aos seus pensamentos, a cogitar isso, cogitar. E agora, e amanhã, e o que como vai ser meu futuro? Sabe, isso vai gerar doenças. E você está em movimento, você está fazendo alguma coisa, pensando, mas não sai do lugar. Você já viu um movimento de uma cadeira de balanço? Ela vai para frente e para trás, mas ela permanece no lugar. Então você vai pensar, está em movimento seu cérebro. Muitos hormônios desregulados começam a você vivenciar. Adrenalina sem necessidade, cortisol e todas as coisas mais, fora do controle. Daqui a pouco você está estagnado, doente, com hipertensão, com síndrome de pânico, e não vai resolver a situação. Qual é o remédio para a preocupação? Para a ansiedade? É oração, amados. E eu vou te mostrar pela palavra. Por que que Jesus não era ansioso? Porque era o Filho de Deus. E você é o quê?
Diga, eu sou filho de Deus. E queridos, pessoas pensam assim, mas se eu não me preocupar, eu estou sendo irresponsável. Não. Quando você decide pegar aquela situação, colocar nas mãos de Deus, você entregou nas mãos de quem pode fazer alguma coisa. E você e eu vamos ter que aprender a descansar. Olha, há muitos anos atrás, eu lembro mais de 20 anos, uns 25 anos atrás, nós tivemos uma situação difícil, de contas para pagar. Eu morava em Aracaju. A Raimundo tinha uma empresa e não deu certo. Tudo que nós tínhamos, colocamos nessa empresa. E todos os nossos recursos, foi daí que a gente entrou na mão de agiota. Uma bola de neve começou a acontecer, porque a gente começou a procurar alternativas em homens. E um dia eu entrei no quarto, gente, eu orei. E eu tive um vislumbre. Eu me vi como um bebê deitado no colo do pai. Eu tive essa experiência. E no colo do pai era uma paz. Eu não queria sair daquele lugar. Eu não posso dizer se foi um arrebatamento, eu não sei. Só sei que eu tive essa experiência de estar no colo do pai. E aquela sensação de uma paz. E quando eu voltei, os problemas estavam do mesmo jeito. Mas tinha uma paz que inundou meu coração. E esta paz nos levou a tomar as decisões certas. O diabo quer colocar, sabe, perturbação mental. O diabo quer colocar angústia, quer te condenar. Não adianta, mas por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Não adianta, sabe? Eu ouvi uma frase essa semana que dizia assim: o meu passado eu não mudo. Não tem como eu mudar mais. Mas o meu futuro, eu posso colocar do jeito que Deus quer. Eu posso decidir como será meu futuro. A gente pode decidir como vai ser nosso futuro a partir de agora. Ainda que venha um pensamento, eu estou sendo irresponsável. Essa situação, eu tenho que me preocupar com meu filho, com a minha filha. Todo o meu dinheiro está ali. Você vai resolver o quê? Você veio nesta manhã para tomar um remédio. Onde você vai descansar em Deus. Descansar na palavra. E vai ver Deus intervindo. Porque, queridos, talvez você não saiba, preocupação é pecado. Romanos 14 diz: tudo que não provém de fé é pecado. Se eu me preocupo, eu não estou confiando. Quem crê, entra no descanso, está escrito. Quem crê, quem confia, entra no descanso sobrenatural. Já entregou, descansa. O Senhor Jesus disse: ai, não andeis ansiosos. Estou falando sobre oração, queridos. Irmã, mas eu já orei. E ainda está preocupado, volte a orar. Vá fazer a oração de adoração. Vá orar mais em outras línguas. Até não ter mais nem saliva na boca. Porque a oração em línguas entra no descanso. O profeta Isaías, ele disse: por lábios gaguejantes e por línguas estranhas a este povo falarei, dizendo: este é o descanso. Dai descanso ao cansado. Oração em línguas traz descanso. Experimente tirar um tempo e decidir orar no Espírito. Você que é batizado no Espírito Santo, orar em línguas sem cessar, e você vai ver um descanso sobrenatural. Irmãos, eu estou falando, quem trabalha comigo sabe, é muita coisa. Nós temos inimigos externos, os demônios, existem os inimigos internos, existem emoções que às vezes ficam uma coisa que você ouve que lhe abala. Ou eu aprendo a descansar em Deus, ou eu vou parar numa clínica de louco. Mas eu tomei uma decisão, amados. Meu remédio é a palavra. Meu remédio é Deus. E eu quero te encorajar. Descanse em Deus.
Ele é um bom pai. Quem tem um filho pequeno sabe. Você bota no colo, está lá dormindo esplendidamente. Às vezes você está pensando, como é que eu vou pagar a conta da escola desse menino? Ele está pensando, tá, não. Como é que eu vou comprar o leite desse menino? Pergunta a Arthur se ele está preocupado. Não, é assim que Deus quer que a gente fique. Não caia nesse engano do mundo. Se você não se preocupar, você é irresponsável. Não, se você não se preocupa e entrega, irresponsável é quando você sabia o que fazer e não faz. Está no seu alcance para você fazer e você não fez. Mas se são coisas que você não pode fazer, com a sua própria força você não pode resolver. Sabe aquelas coisas que você diz assim, se eu pudesse resolver, já tinha resolvido. Ok? Mas você não conseguiu resolver, por quê? Porque você não podia. São essas coisas que tem que entregar a Deus. Ele não te chama de irresponsável. Nós vamos entrar no descanso. Jesus diz em Mateus 6, não andeis preocupados de coisa alguma. Amém? Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Eu não vou ler tudo. Mateus capítulo 6, tão bom ver vocês aqui, mesmo sabendo que era a oração. Você sabe que a coisa é tão séria que quando se fala conferência de oração, aqui não, mas muitas igrejas o povo não vai, tem que mudar o tema. O povo não tem noção de como é bom a gente ter um amparo de alguém que cuida de nós. Irmãos, nós temos 2 filhas, a gente não pode nem sonhar que elas estão passando por uma dificuldade. Porque se a gente sonhar, a gente tira tudo que a gente tem e vai lá. E dá tudo. Mas eu estou falando de pessoas falhas como eu, como meu esposo. E Deus que é fiel, que é bom, Ele vai responder tua oração. Ele só quer ouvir tua voz. Clame a Ele. Não é gritar. Chama Ele para a sua situação. Senhor, estou desempregado. Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, estou passando por essa doença. Senhor, estou precisando pagar isso e aquilo. Senhor, como é que vai ser meu amanhã? Tudo que eu tinha, eu coloquei nesse lugar. E Ele vai dizer, filho, eu vou entrar em cena. Senhor, esse é o meu sonho. Mas o sonho que você não pode pagar, deixa que Deus banca. Agora tem que aprender a descansar. Ele diz em Mateus 6. Deus, olha, tem um espírito de oração aqui. Verso 25. Não, por isso eu vos digo, foi Jesus. Não andeis ansiosos. Não andeis preocupados. Não andeis inquietos. Não vos entregueis a inquietações. Tem pessoas que é viciada em preocupar-se. E eu tinha esse vício que eu peguei da minha mãe. Minha mãe era altamente preocupada. Porque achava bonito, assim. Não é porque eu cuido de vocês. Preocupada com tudo. Eu vivia presa dentro de uma casa, quando criança. Ela ia trabalhar e eu ficava vendo pela gretinha da janela as crianças brincando, mas eu não podia ir. Porque ela tinha medo, preocupada. Vai que a gente fosse para a rua eu estou falando de 50 anos atrás. E alguém pegar a gente, e meu pai descobrisse, e meu pai ia brigar com ela, porque meu pai vivia com outras mulheres, mas vinha em casa fazer cobranças. Era medo demais, eu fui criada nesse ambiente de preocupação, de angústia. E se eu morrer, quem vai cuidar de vocês? Minha mãe doente, preocupada que ia morrer, quem ia cuidar da gente? Irmãos, está todo mundo vivo. Não andei preocupado, e eu absorvi aquilo. Eu era muito preocupada. Hoje quando alguém vem, Vânia, isso aqui, Vânia, isso assim. Parece que eu estou no mundo da lua, não é não. Parece que eu sou uma pessoa alienada. Não é porque eu aprendi a descansar em Deus. Tem muita coisa para melhorar. Mas muita coisa eu já aprendi. A descansar, a confiar. Dizer assim, um dia eu ouvi o Senhor falando comigo. É uma situação muito difícil, muito difícil.
Eu ouvi a voz dele: confia em mim. Mas nós somos habituados a querer resolver. E especialmente quem é dinâmico, quer resolver as coisas e se depara com a situação que você não pode resolver. Quanto mais você fala, mais você se atrapalha. Quanto mais você quer fazer alguma coisa, mais a coisa fica pior. É neste momento que Deus está dizendo: ei, eu estou aqui, me chame. Me chame para o cenário. Me busque, eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes, coisas que você não sabe. Eu vou te revelar. Sabe o que são essas coisas? É anunciar, é revelar. Eu vou te declarar coisas que estão ocultas, coisas que você não conhece, mas quem ora vai ter revelação. Coisa que as pessoas pagariam milhões de dólares. Segredos meus, diz o Senhor. Mas eu só posso dizer aos íntimos. Deus não tem filhos preferidos, mas tem aqueles que se achegam mais a Ele. E os que se achegam mais, há uma diferença. Se eu só vou a Deus para pedir, me ajude, socorro, Senhor, desesperado, é uma coisa. Mas se todo dia eu estou lá: Pai, eu te amo. Comunhão. Pai, eu estou aqui para dizer: eu sou tão grato. Passei por um Covid, Pai, estou vivo. Senhor, eu sou tão grato. Ainda que as coisas não estejam como eu gostaria que estivesse, mas eu sei que o Senhor vai mudar. Ei, você é filho de Deus. Deus tem um chamego com você. Deus não te trata igual o mundo, não. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o que vive no esconderijo, o que vive em oração. Por isso que nós precisamos orar mais. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Não é dizer eu conheço os 7 passos de oração. Não é dizer eu sei tudo sobre oração. Oração de entrega, oração de adoração, oração em línguas. Eu fiz o rema, eu já fiz curso de oração. Não se trata disso, é de prática. Não é o nosso conhecimento sobre o assunto, é nós estarmos inseridos no assunto. Como é que eu oro? Eu falei no primeiro culto, mas tem muita gente que não estava. Como é que eu oro? Você pode orar em pé, sentado, de joelho. Não é a sua posição em orar. É o coração rendido. Confiança só vem com intimidade. Por que eu confio no meu marido? Porque eu o conheço há 40 anos. Até no olhar eu sei. Ele sabe disso. Ele me conhece até nas minhas feições. Se você vive com uma pessoa, você conhece. Não é isso? Se você vive orando, você conhece Deus. E Deus te conhece. Diga: eu conheço Deus. Deus não pode ser estranho para o cristão, amado. Assim como um filho não é estranho para uma mãe e um pai. Uma mãe que tem comunhão, que come na mesa, ou um pai, num olhar para o filho, ela percebe se está bem ou se não está. Intimidade, comunhão. Oração é isso. Daniel orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para Jerusalém, mesmo em meio a perseguições. Ele estava lá orando. Jesus orava depois de tantos milagres. Pode pesquisar. Ele ia para lugares solitários para orar. A altas madrugadas, Jesus saía para orar. Cornélio estava orando, em Atos capítulo 10. Orando quando o céu se abriu. Deus mandou anjos para a casa dele. E ao mesmo tempo estava lá Pedro orando. Deus abriu os céus, ele teve um êxtase. Com um lençol cheio de animais. E uma voz dizendo: Pedro, pega aí, mata e come. Senhor, esses animais são impuros. Eu não posso nunca, eu sou judeu. Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Era Deus dizendo: Pedro, vai vir 2 homens aqui, 2 anjos, vai te levar na casa de um homem que ora. E ele não é judeu, ele não é impuro. Deus tem os seus meios de falar, de mover coração. Irmãos, não adianta nosso muito falar. Nós não temos poder de convencer ninguém.
Não se iluda, eu convenço, você não convence. Só o Espírito Santo convence as pessoas. E isso vem por meio de uma vida de oração. Ele vai te livrar de tantas coisas ruins. Eu já tive tantos livramentos, amados, em oração. Em Deus me chamando para orar. Mas vamos continuar. Remédio para a preocupação, ele diz: você não precisa ficar preocupado, nem pelo vosso corpo, quanto vai haver vestir. Essas eram necessidades básicas do tempo. Hoje ele pode dizer: você não tem que se preocupar como vai pagar a conta de amanhã. Eu sou seu pai, eu sou seu provedor, supridor. Você não tem que se preocupar como é que você vai encarar essa doença. Eu sou o teu curador. E ele começa a dizer, e no finalzinho Jesus diz assim, verso 34, 33, por favor, Mateus 6, 33, 34, buscai. Jesus disse uma certa vez, ensinando sobre a oração: Pai nosso que está no céu. Eu não tenho que ter cerimônias com meu Pai. Se eu chego para uma autoridade, eu chamo de Senhor, eu chamo de excelência, mas meu Pai não. Pai nosso. Você pode dizer isso, Pai nosso. Ele não é seu Deus apenas, Ele é o seu Pai. Pai do bebezinho e do mais adulto que tiver aqui. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele começa a falar. Ele diz: nos dê o pão de cada dia. O pão não é a comida, farinha de trigo com fermento. É o que você precisa para ser suprido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós precisamos voltar a orar sobre isso. Livra-me do mal, Senhor, da bala perdida, de salteadores, de ladrões. Livra-nos de tantas coisas. Ele tem poder para nos livrar. Aqui ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Jesus, ele ensinou: todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate na porta, acha. Não venha dizer que Deus não te ouve. Ele não pode mentir, Ele quer te ouvir e responder. Eu falei no primeiro culto, quantas pessoas vão para a academia 4 da manhã, amém. Mas busca a Deus 3 da manhã. Não tem nada demais eu ir para uma academia, é horário que eu tenho, 4, 5 da manhã. Tudo bem, mas como crente, olha a respiração. Eu tenho que buscar a Deus primeiro. As minhas primeiras horas precisam ser dEle. Davi dizia: eu me antecipo à alva. Quantos salmos de Davi ele dizia? Na hora da angústia, eu busco a Ele. Nas minhas aflições, eu busco a Ele. De quem foi a frase? A quem tenho eu, Senhor, além de ti? Foi Davi, um rei. Ele dizia: eu não tenho nada mais precioso do que Ele. E nós, às vezes, amados, no mundo tão mal, tão cão, com tanto demônios e irmãos endemoniados, e gente endemoniada, porque um crente que não ora se torna carnal, e um crente carnal é endemoniado. Quem ora vê toda a verdade. Você não consegue mentir para alguém que ora. Você sente, eu disse no primeiro culto, uma casa que ora, você sente cheiro de oração. Nem precisa as pessoas dizer que ora. Você entra, tem algo diferente aqui. É uma atmosfera diferente. Também na casa que não ora, você sente cheiro de demônios. Outro dia eu cheguei num lugar, tinha cheiro de demônios. Literalmente você sente. A gente precisa desejar isso. Não precisa ter perfume. Eu boto cheirinho na igreja, eu boto cheirinho na minha casa. A gente precisa do cheiro do céu. Sabe como é que o cheiro do céu vem? Pai, eu te amo. Senhor, eu te amo. Eu te amo. Mais do que tudo, eu te amo. Eu te amo, Pai. Mais do que a mim mesmo.
mais do que meus filhos, meu marido, ministério, nada mais importa. A gente precisa fazer isso, amados. Eu quero te perguntar, uma mulher chamada Madame Guyon, 100 anos antes da Revolução Francesa, ela perdeu os filhos, perdeu o marido, ela casou com 14 anos. Um casamento arranjado com um homem de 38. O homem tinha 24 anos mais velho que ela. E ela perdeu o marido, perdeu filhos. Foi presa 4 vezes em prisões inóspitas, escuras, por causa que nesse tempo de sofrimento, ela decidiu se agarrar a Deus. Ela começou a ensinar sobre buscar a presença, praticar a presença de Deus. E ela disse algo: se você perdesse tudo hoje, você ainda amaria a Deus? Ou você é crente por interesse nas coisas que Ele dá? Irmãos, a gente não pode ser crente só porque temos uma palavra da fé que nos encoraja a prosperar. Isso é muito bom, é conhecer a revelação. Eu não posso ser crente, servir a Jesus, só porque eu sei que Ele me dá saúde, porque guarda meus filhos. Não podemos ter um evangelho só de interesse. Nosso maior interesse deve ser Deus. Se tudo te faltar, você ainda vai vir para a igreja, você ainda vai vir cantar para Ele. Ei, Jó perdeu tudo. A mulher disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse: você é uma louca. Como eu posso amaldiçoar aquele que me gerou? E foi esse tipo de oração. Outra coisa, todos condenando Jó. Está em pecado, está doente porque está em pecado, perdeu tudo porque está em pecado. Deus disse: Jó, ore por eles, ore por seus inimigos, porque eu ouço tua oração, porque senão quem vai morrer são eles. E foi a oração de Jó, amados, que fez com que Deus restituísse tudo. Eu quero te perguntar a mim também: será que eu serviria a Jesus com toda intensidade? Será que eu viria para a igreja, abriria a Bíblia, se tudo nós perdêssemos como Jó? Jó não está no livro da fé, não está, porque ele teve medo, e o medo rouba a fé. Mas ele está destacado como um homem justo, um homem que perdeu tudo, mas não murmurou contra Deus. E Deus restituiu em dobro o que Jó tinha perdido. A gente precisa entender também que muitas coisas na nossa vida não foi Deus que tirou, foram nossas ações precipitadas, foi nossos atos errados. Vamos ter, como diz os coaches, com todo respeito, autorresponsabilidade. Amém. Agora, em meio a isso tudo, Ele chega com a mão forte. Mesmo a gente tendo errado, se arrependeu, Deus fez como fez com Jó. Oração, queridos. Mas para a gente concluir, Filipenses 4. Eu estou falando sobre o remédio para a preocupação. Sabe, queridos, em tempos difíceis, Filipenses 4. Busque Deus. Está aflito, Tiago diz: ore. Está contente, cante louvores. Filipenses. Quantos querem tomar desse remédio agora? Grupo Louvor pode subir. Sabe o que eu percebo? Uma atmosfera onde a preocupação não vai ter lugar. Você que entrou aqui angustiado, ansioso, preocupado, porque Jesus disse: olha, não ande ansioso. Ele disse: basta cada dia o seu mal. Sabe o que ele está dizendo? Ei, não fique pensando no dia de amanhã. Você nem sabe se vai ter amanhã. Vai gastar seus neurônios pensando no amanhã. O amanhã trará o cuidado de Deus conosco. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele já agiu na nossa vida uma vez, vai agir de novo.
Às vezes a gente esquece. Ele está nos ouvindo. Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos, preocupados. Vamos ser sinceros, quem aqui veio nessa manhã com um pouco de preocupação? Nos negócios, na saúde. Eles não andem preocupados. Não andem inquietos. De coisa alguma está encaixado o seu problema. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, seus pedidos. Agora mesmo, nessa atmosfera de oração, faça um pedido a Deus. Lembra que eu digo que você não precisa gritar? A oração mais poderosa é a sincera. É aquela que você diz: me ajude. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Porque insistimos em querermos ser autossuficientes. Dependa de Deus. Quando eu não oro, eu estou mandando uma mensagem para o céu: ei, eu não preciso do Senhor. Que é isso, Vânia? Mas é. Quando eu levanto pela manhã, irmãos, até o meu cachorro, primeira coisa que ele se levanta, ele se espreguiça. Ali está adorando a Deus. Aí um monte de crente levanta, vai logo para um WhatsApp, vai olhar as notícias, mas não ora. Será que no dia, como será seu dia? E aqui não está nenhuma condenação, quero te encorajar a orar. Orar no banheiro, orar lavando prato, lavando louça, dirigindo. Orar sem cessar isso em todo o tempo, mas também tirar um tempo para Ele. Porque tem pessoas, mas eu oro todo o tempo. Eu não estou falando só esse tipo de oração. É uma oração que você tira um tempo só para o Senhor, para ouvir dEle, para perguntar: Senhor, por que minha vida está assim? Eu te garanto, se você não sair do lugar, Ele vai te responder. A gente às vezes ora, despeja tudo em Deus, toma uma metralhadora e sai do quarto. Não, orar é falar e ficar esperando a resposta. Se Ele não falar na hora, mas durante o dia Ele vai te mostrar. Amém. Gente, é um privilégio orar. Tem um trono de favor para quem ora. Acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos socorro em ocasião oportuna. Você está passando por uma ocasião que precisa da ajuda de Deus? Pronto, tem um trono de favor. Hebreus 4 fala isso. Agora ele diz assim, ó: em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica. A pessoa diz assim: mas Deus já sabe o que eu preciso. Mas Ele quer comunhão conosco. Tem muita gente que conhece muito a palavra, tem até na ponta da língua, mas porque não ora não tem poder. Sempre o irmão Rega dizia, quando perguntava: irmão, é mais importante conhecer a Bíblia ou orar? Ele dizia: qual das asas do avião é mais importante? A direita ou a esquerda? As duas. Na mesma medida que estuda a palavra, temos que orar. Eu estou falando para cristão. O mundo aí não conhece isso não, amados. Um homem e uma mulher que ora, principalmente que conhece quem é em Cristo, pode até parecer que vai demorar, mas Jesus, amados, Ele disse em Lucas 18, quando aquela viúva batia todo dia na porta do juiz, um juiz brabo, ruim, maligno, mas Ele dizia: eu vou ter que atender essa mulher, ela não para de me importunar. Aí Jesus disse: assim será o Pai. Será que Deus não vai atender quem clama a Ele dia e noite? Será que Deus não vai atender você? Deus te atende, meu querido. Ele só quer ouvir tua voz, teu clamor. Agora mesmo eu pregando e você orando. Entregue a Deus a sua situação e você vai sair daqui sem esses pesos. Sem esses pesos. Ele diz:
com ações de graça. Você vai orar e sabe o resultado? A paz de Deus. Não é a paz de remédio controlado, não. Graças a Deus, se você precisar tomar, tome. Eu não tomo há mais de 30 anos. Mas se você precisar tomar, tome. É melhor do que ficar, sabe, doente. Mas eu tenho um remédio melhor. A oração vai trazer a paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Você vai querer pensar no problema, ele ainda vai estar ali, mas você já vê a solução, porque você orou. Todos vão olhar para você e dizer: vem cá, já resolveu aquela situação? Ainda não. E por que você está assim alegre? Porque eu já entreguei a quem pode resolver. Ele já está resolvendo. Você contratou alguém, eu já entreguei. E a paz de Deus que excede, ultrapassa, te deixa anestesiado. Vai guardar 2 áreas vitais: mente e coração. Coloca assim: mente. A paz de Deus está na minha mente e no meu coração. O Espírito de Deus está trazendo paz, amados, aqui. Tem uma atmosfera de oração. Você vai passar o melhor domingo da sua vida. Você vai querer se preocupar e não vai conseguir. Em 1 Pedro, capítulo 5. Eu quero que você vá lá em 1 Pedro, nós vamos encerrar. Sabe, eu estou muito empolgada para este mês. Vamos ter vigília, vamos ter imersão, vamos ter maratona de oração. Vai ser o mês inteiro. Os departamentos infantil vai entrar em oração. Os adolescentes, vai ser todas as áreas da igreja. As congregações, os pontos de pregação. Nós vamos orar sem cessar. Vamos bombardear os céus com a nossa oração. Vamos desfazer a obra do diabo. Eu digo a Satanás: você mexeu com o crente errado, diabo. Porque, irmão, se mexe comigo, olhe, mexeu com a pessoa errada. E o diabo sabe disso. Sabe? Porque aí é que eu vou para o joelho, para os pés do Senhor. E Ele não toca você lá. Ele não pode desfazer a sua vida quando você vai para os pés dele, de Jesus. O diabo não pode. Deixa eu te dizer, Satanás não está nem preocupado. Quantos versículos de Bíblia você conhece? Satanás não está nem aí. O cargo que você ocupa na igreja, e quanto você dá na igreja, quanto você trabalha. Ah, eu sou líder do departamento tal. Ele não está nem aí. Agora ele tem medo quando você entra num quarto e você diz para a sua família: olha, estou entrando aqui, eu não sei a hora que vou sair, porque eu só saio com a resposta. Aí ele treme. Quer fazer o diabo ficar nervoso, estressado. Quer fazer os demônios fugir? Entre num quarto de oração. Agora ficar contando para um e para outro, ficar se lamentando, ninguém vai resolver. Pelo contrário, vai espalhar o seu problema. Mas eu te aconselho nesta manhã: fale com Deus. Ele ouve o pobre, o miserável, o milionário, o branco, o preto, o graduado, sem cultura. Não existe. O aflito, o alegre, o temperamental, Ele ouve. 1 Pedro 5,7. Fabiana, me dá essa caixa aí, por favor. Eu vou dar um exemplo bem breve, isso vai marcar você. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Vocês estão sendo alcançados pelo Senhor. Irmãos, eu amo. Uma vez eu fiquei presa num elevador. Enquanto todo mundo se acabando de medo, eu me sentei. O pessoal gritando lá fora: oh, se acalma, eu estou bem tranquila. Irmãos, eu fiquei tão bem, porque eu tive tempo para orar sozinha ali. Foi no meu emprego lá, trabalhando. E o pessoal lá: Vânia, não, estou bem, eu estava lá. Eu queria que ficasse o dia todo ali, porque eu queria estar com o meu Senhor. Irmãos, a gente pode chegar nesse ponto. Uma vez perguntaram ao pastor Cris, um homem de tantos milagres e ressurreição de mortos, um pregador da África, da Nigéria: qual é o preço que você paga de oração? Sabe o que foi que ele disse?
O problema é que vocês verem oração como preço. Eu vejo como prazer. Amém. Quanto mais tiver uma situação difícil, agora você vai se aproximar mais de Deus. E você vai ter experiências profundas com Ele. Sabe essa situação? Alguém precisa ouvir, sabe que eu estou falando diretamente. Tem um pessoal aqui que precisa ouvir. Essa situação é só para a gente crescer em Deus. Tudo que foi planejado para vossas derrotas vai ser redundado em uma abundância. Nós vamos crescer tanto. Vocês vão crescer tanto no Senhor. Aquilo que foi provocado para nossa ruína, Deus veio, colocou a mão e mudou a sorte. Oh meu Deus, alguém está entendendo? Agora que vamos ver o agir de Deus. Sabe, querido, Pedro disse assim, olha, lançando sobre ele. 1 Pedro 5,7 diz, verso 6. Humilhai-vos. Humilhar é oração. Quer dizer, Senhor, eu tenho tanto conhecimento, mas agora é só o Senhor. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Como é que eu me humilho? Lançando sobre Ele toda a vossa preocupação, porque Ele tem cuidado de você. Amém? Lançando sobre Ele. Me dê essa caixa, só a caixa. Vamos dizer, amados, que aqui está a caixa da preocupação. Vem cá, Fabiana, por favor. Vamos botar algumas coisas aqui. Medo do amanhã. Bota aí uma coisa, bota essa água mineral. Medo do amanhã. Pega ali uma coisa, vai botando. Eu não sei como é que vai ser meu futuro. Medo de perder meu casamento. Medo de perder a saúde. Medo de perder a empresa. Olha a caixa da preocupação. Medo do filho nascer com defeito. Medo de perder os filhos para o mundo. Medo de morrer cedo. Medo do escuro. Vai botando muito medo. Inquieto, como é que eu vou pagar essas contas amanhã? O que vai ser da minha vida? Tudo que eu tenho, eu coloquei naquele lugar. Todas minhas, aqui olha, um saco cheio. Um cesto cheio de inquietações. E agora o que vão dizer de mim? Como eu vou me justificar? E agora o que vão pensar de mim? Vão me chamar de burro, de idiota, vão me chamar de imprudente. E papai só vendo o seu cesto aumentando. Mas de repente, você está ouvindo a escola dominical, onde alguém guiada pelo Espírito diz, ei, você precisa aprender a se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Você precisa reconhecer que você tem um Deus todo-poderoso, que é seu Pai. Você precisa colocar tudo isso e lançar. Venha, pastor Cláudio, fique de pé. Faça o papel de Deus, olhando para mim, só me aguardando. Ele está lá no lugar dele, eu fazendo, olhando para todo mundo. Ei, me ajude, ei, me ajude, ei, me ajude. E papai lá é só esperando. Papai erguendo as mãos para mim. Papai erguendo, vem filha. Mas eu estou só pedindo ajuda a um e a outro. Por favor, me ajude. Ei, fale isso, fale com fulano. Ei, você pode me dar isso? Você pode me ajudar? Você pode orar por mim? E papai dizendo, filho, eu estou te esperando. Até que cai a unção do Espírito. Cai o convencimento do Espírito. E eu digo, peraí, tem uma escritura que diz que eu posso, que eu devo me humilhar. Senhor, eu me humilho debaixo da tua poderosa mão. Senhor, eu decido, olha como meu fardo está pesado. Eu não estou conseguindo dormir.
Eu estou tão inquieto, preocupado. Mas está escrito em 1 Pedro 5,7 que eu devo lançar. E Pai, eu decido agora. Eu lanço. Tome, Pai. Tome, Pai. Tome, Pai. Eu sou livre. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado do meu futuro. Ele cuida dos meus filhos. Ele cuida da minha reputação. Ele cuida da minha saúde. Ele é meu Pai. E aí eu me levanto e vou fazer o que eu faço no dia a dia. E se de repente vem de novo um pensamento: você está pensando que resolveu alguma coisa, é? E antes de eu querer trazer de volta aquele cesto de preocupação, eu digo: cala a boca, diabo, eu já entreguei. Eu já entreguei a quem podia resolver. É assim que Deus faz, amados. Nossos sonhos, nossos projetos, se alguma coisa no meio do caminho deu errado, a gente tem que ir em oração. Eu disse uma frase, eu não sei se foi o primeiro culto ou o segundo, acho que eu já falei. O meu passado eu não posso mudar, mas eu posso alterar o meu destino. Eu posso alterar o meu futuro, confiando nesse Deus. Você pode ficar de pé, nós vamos orar. Você pode orar um pouco no Espírito. Você que ora em outras línguas, você não tem que se preocupar se vai morrer cedo. Não, você não vai. Pai, eu oro para que toda preocupação, toda inquietação, todo medo seja dissipado nessa hora, pelo poder do nome de Jesus. Medo de ter bebê, medo de engravidar, medo de criar filhos nesta geração. Nós não vamos ter medo, não, porque nós entregamos ao Senhor. Nós vamos celebrar, como Paulo disse. Nós vamos agora entrar no descanso. Há um descanso sobrenatural, acalmando seu coração, seu pensamento. Sabe, queridos, o irmão Reagan, continue orando. O irmão Reagan disse que a mãe dele um dia descobriu que ele viajava os Estados Unidos inteiro, toda semana. E a mãe ficou preocupada e decidiu orar. E disse assim: filho, eu tenho orado por você todas as noites. Só o teclado. Todas as noites. E assim que eu termino de orar, eu fico perto do telefone para ver se chega alguma notícia de algum acidente seu. Ele disse: mamãe, não adiantou sua oração. Quando a senhora orou por mim, eu só tinha que ir dormir. Alguém precisa ouvir: vá dormir. Isso é ser irresponsável. Você não resolveu nada até agora com a sua preocupação. Deus está dizendo: vá dormir. Descanse. Descanse. Remédio para preocupação: descansar em Deus. Lançar sobre Ele. Confiar no que Jesus falou. Deus é mais sabido que você. Enquanto eu descanso em Deus. Cadê a ministra de louvor? Ele me dá tudo que eu preciso. Eu percebo uma unção aqui, amados, provocando um descanso sobrenatural. Não é o descanso de deitar numa cama grande. Você pode deitar até no chão e dormir. Não adianta ter uma boa cama e não conseguir dormir. Tem pessoas aqui que já passou na rua e viu mendigos dormindo, sono pesado, e invejou. Como eu queria dormir com esse mendigo, como esse mendigo. Eu posso dizer que tem um sono reparador aqui para você agora, um descanso. Você lembra dessa música? Enquanto eu descanso em Deus, Ele me dá tudo que eu preciso. Ele me dá tudo. Feche os olhos e cante para Ele.
cante aí. Aleluia. Enquanto eu descanso. Isso. Ele me dá. Brenda, sabe cantar? Mais alto, quem sabe? Aleluia. Que Samuel tá aí? Chama ele. Tá não? Aleluia. Vamos lá. Eu percebo um som nessa música. Confiar, minha esperança é confiar. Sim, Senhor, confiamos em Ti. Aleluia. Nós descansamos em Ti, Senhor. Nós descansamos na Sua palavra. Decidimos lançar todos os pesos. Pai, eu oro e Te agradeço. Porque todos os pesos foram colocados em Suas mãos. Toda inquietação, todo medo, toda preocupação, Pai, nós resolvemos neste mês de oração confiar no Senhor e descansar. Confiar e descansar. Confiar e descansar. E ver o Senhor agindo como Deus. Ele é Deus. Ele não é como homem. Ele é Deus. Ele está se movendo. Ele só quer encontrar alguém que confie. E quem confia, ora. Quem confia, descansa. Esta é uma igreja de oração. Esta é uma igreja que confia em Deus. Esta é uma igreja que traz Deus para o cenário. Queira ser essa pessoa, amados. Você pode fechar os seus olhos. Tem alguém?